dar sequência à série sobre coronavírus, hoje falando sobre literatura no isolamento social. E recebemos a imagem, porque estamos de forma remota, né? Recebemos a imagem, a voz do escritor Raimundo Carreiro. Então, Raimundo Carreiro, é um prazer muito grande estar conversando contigo hoje aqui nesse espaço. Pois é, Valdir. Embora remotamente, é sempre um prazer enorme estar com você, que é um amigo de muito tempo e que eu admiro e prezo muito. Vamos lá. Raimundo Carreiro, quando a gente fala em isolamento, para o escritor, me parece que essa palavra já é muito familiar, até porque o escritor, normalmente, ele se isola, ele entra no seu espaço individual, no seu espaço muito particular, para poder produzir a sua obra. Até que ponto esse isolamento está sendo um estranhamento para você, na perspectiva da produção da tua literatura, ou está sendo algo relativamente parecido com o que é já o teu dia a dia? Não é nenhum estranhamento, porque a minha vida naturalmente é essa. Eu sou um homem de pouco sair, de pouco passear, de pouco conversar na vida, pelos bares. Eu fico mais em casa, eu sou uma pessoa isolada. Devo lhe dizer, por exemplo, que basta lhe dizer que eu adoro a minha biblioteca. Se eu estiver ali lendo ou escrevendo, estou no paraíso, não tenho nenhuma preocupação. A não ser que haja problema na minha vida. Se os problemas estiverem contornados, que não são fáceis, mas são contornáveis, eu estou bem. Sempre que eu estiver isolado, estou ótimo. Quando você fala... perto de mim. Claro. Quando você fala em biblioteca, você está falando de uma possibilidade de sair do seu espaço, de sair do seu apartamento e ir para outros lugares, que são os lugares onde se dão as narrativas de outros escritores. Não é isso? Sim. Então, quando a gente reflete sobre isso, a gente está refletindo sobre a importância de se ler em tempos, quaisquer tempos da vida, sobretudo num momento como esse que a gente está passando. Porque é naturalmente um tempo necessário a reflexão. Se é necessária a reflexão, a melhor companhia, sem dúvida, é o livro. O grande livro, aquele livro que, de qualquer maneira, mudando ou não mudando o ritmo da vida, aquele livro que a gente pretendeu ler com paciência e com calma durante muito tempo. É o que eu estou fazendo agora, nesse momento. Por exemplo, eu recebi uma biografia de Jorge Amado, escrita pela amiga Josélia Aguiar, baiana, mas que mora em São Paulo, e sempre tive pouco tempo para ler, porque é uma biografia muito longa, uma biografia de 700 páginas. Agora eu estou tendo de ler, refletir e até de anotar muitas coisas que são fundamentais para a minha vida de escritor e para a vida da convivência com as pessoas. Quando você fala em Jorge Amado, a gente lembra, inclusive, de uma obra que, antes de começar essa entrevista, você tinha colocado ela numa lista para poder a gente fazer uma citação e você poder comentar, que foi o livro Jubiabá, né, que é um livro importantíssimo do autor. Ele era bem novinho ainda, né, e produz essa obra e coloca para a gente de uma forma impressionante. O interessante é a gente... Exatamente. O interessante é a gente ver que essa obra foi escrita em 1934, publicada em 1935, por aí assim, né? E você coloca ela como referência de leitura em tempos atuais, ou seja, nós estamos em 2020 e você coloca isso como uma leitura importante. Por quê? Importantíssimo, porque ele trata de um assunto ou de um tema exaustivamente explorado por todos nós recentemente, muito recentemente, mas que por algum motivo a gente foi deixando para trás, que é o tema do racismo. Jorge Amado trata do racismo nesse livro, através do seu personagem, Antônio Baldo. Você me perguntará, e onde anda Jubiabá? Jubiabá é uma entidade espiritual que acompanha Antônio Baldo, que é um negro pobre da Bahia, que precisa sobreviver trabalhando e até lutando boxe, sem saber lutar, mas simplesmente para poder sustentar a sua vida. De forma que, neste momento, nós estamos enfrentando de forma muito agressiva e incompreensível até essa questão do
racismo. De forma que eu já escrevi um livro, já escrevi um artigo para uma coluna que eu mantenho no jornal Rascunho, do Paraná, com o seguinte título: Jubiabá neles. Jubiabá em quem ofende os negros, sobretudo nos campos de futebol, que é uma coisa inteiramente esquisita, porque os negros sempre foram os grandes jogadores de futebol, embora tenham sofrido também. Todo mundo sabe que os dois nossos maiores jogadores são Pelé e o Garrincha? Não, o Diamante Negro, que é o negro lá de São Paulo, Sim. não é Garrincha, não. Estou falando dos primórdios do futebol, quando o futebol nasceu, né, Diamante Negro. E você sabe que alguns desses jogadores foram até impedidos de entrar em campo. Não podia nem vestir a camisa dos seus times, que não aceitavam negros. Eu sei que é terrível lembrar isso, mas é preciso dizer que, no começo, os negros não podiam participar do futebol. Porque o futebol, por incrível que pareça, era um esporte de elite. Algumas pessoas iam ver corrida de cavalos e outras iam ver o jogo de futebol com as mulheres com chapéus é um idiotice, né? Chapéus, sabe nem falar, chapéus, aquelas mulheres elegantes, porque eram as tardes elegantes de São Paulo, de forma que não podia entrar negro. Uhum. Você vê como é terrível. Por isso que eu digo que é um livro atualíssimo, até para que todos possam lê-lo e, enfim, compreender que todos nós somos negros. E fala também das contradições, né? A gente percebe ali as contradições do mercado de trabalho, né? Ou seja, você vê um negro tentando se inserir dentro desse mercado. E a gente sabe que hoje ainda há, às vezes, discriminação na entrada e, às vezes, discriminação enquanto o negro está exercendo a sua atividade. Infelizmente, o Brasil ainda é um país assim. Infelizmente, o Brasil tem isso, mas o que contrabalança isso é ver que na Europa, a Europa branca do século XXI mantém os mesmos problemas, digamos, da Europa do século XIX, do século XVIII, com racismo muito forte. Essa onda de racismo recente ou contemporânea nasce justamente na Europa branca europeia, na Europa branca contemporânea. Uhum. Raimundo Carreiro, na sua lista você trouxe também o José Lins do Rego com O Moleque Ricardo. E aí lembrando que é uma publicação também, né, de 1935, né, lá do século XX. Tem tempos parecidos, né, tempos parecidos com Jubiabá, né? E aí vai falar exatamente desse moleque que ele sai do campo e que vem para a cidade, né? Para a cidade e se torna um agitador político. É também um negro que se torna um agitador político e que procura mudar a sociedade brasileira, chamando a atenção justamente para esse aspecto do racismo. Zé Lins do Rego não é, por assim dizer, um escritor político, pelo menos no nível e na forma como foi Jorge Amado. Era mais ligado à elite, de qualquer maneira, mas na bibliografia de Zé Lins, entra esse romance de forma muito forte. Moleque Ricardo, que vai, inclusive, com Pipena, em Fernando Noronha, se liga aos partidos políticos e tal, por aí. Uhum. Então, assim, outro tema, né? Outro tema de grande relevância nesse momento em que tudo atravessa a política, né? Ou seja, a política atravessa todas as relações sociais. E isso a gente percebe o quanto é importante você ser um cidadão político no sentido de fazer bem a sua escolha. Claro, é que as pessoas devem estar atentas permanentemente a isso. Não há nenhuma forma de vida que não seja política. A maneira de como você escolhe o seu jeito de andar, o seu jeito de vestir, o lugar onde morar, a forma de morar, isso são ações políticas. Não adianta dizer que não. São ações políticas. De forma que é bom estar sempre com esses autores para perto, que são autores que chamam a nossa atenção para a ação política na nossa vida. Gosto ou que não gosto. Vamos então para outro livro, Carreiro. Vamos para Recordações do Escrivão Isaías Caminha.
do Lima Barreto, né? E aí assim, de 1909, outra obra também lá do século passado. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa obra. O que nós estamos falando com esses livros, basicamente no nascimento da literatura brasileira, a partir já aí do século XX. Lima Barreto era um grande autor, também negro, cujo personagem também era negro, e que lidava justamente naquele começo em que o Brasil acabava com a escravidão e os negros eram chamados a participar da vida social, política, literária. O Lima Barreto, entre outras coisas, foi muito perseguido pelo fato de ser negro. Tinha dificuldade de ter empregos, de estar presente na vida pública brasileira, até porque naquele instante começava a ter uma literatura mais política. Antônio Cândido, quando ele fala na formação da literatura brasileira, ele chama, por assim dizer, tudo de regionalismo no sentido mais amplo possível. Aí começa a classificar o primeiro regionalismo da nossa formação, que vem aí dos meados do século XIX, com o regionalismo chamado de romântico, que era o romantismo. Depois vem um regionalismo chamado sertanista, porque traz para a cidade as questões do homem do campo. E aí começa a aparecer, então, a voltar a figura de Lima Barreto e recordações do escrivão Isaías Caminha, que, na verdade, é um livro chamado do autêntico escritor brasileiro pelo crítico Francisco Oliveira. Ele chama Francisco de Assis. Ele chama justamente para o fato de que, com Lima Barreto, começa a nascer uma verdadeira literatura brasileira, empenhada em estar perto de uma sociedade de informação, principalmente e, sobretudo, uma sociedade negra, de cor negra, que precisa ser respeitada e amada, porque é aí que nasce a literatura brasileira. É claro que algumas formações literárias de outras regiões do país, mas nós estamos falando, neste caso, basicamente do Rio de Janeiro, onde viveu Lima Barreto, muito tempo em hospícios, porque como ele era negro e construiu uma obra, e alcoólatra, era chamado de doido. E eles costumavam levar o Lima Barreto para o hospício. Sim, diga. Me parece, Carreiro, que você coloca como basilar essa incursão ou essa busca de clássicos da literatura brasileira para o cidadão melhorar seu repertório, seus conhecimentos de vida, mas também para aqueles que se propõem a seguir uma carreira como escritor. É por aí? Sim, Valdir, sem dúvida nenhuma. Você, como escritor, compreende perfeitamente o que eu estou dizendo. E é ótimo isso. Então, a partir desses 3 autores, e somando ainda um pouco, não sei se colocou na lista, um pouco mais na frente. A gente vai falar ainda sobre outros autores no próximo bloco, né? Agora eu destaque para esse mergulho na literatura de clássicos. Certo. Embora, veja bem, Zé Lins seja considerado um pouco a parte disso, porque Zé Lins segue uma linha sociológica que não envolve muito a questão do negro, a não ser nessa questão do Moleque Ricardo, que é o livro político de Zé Lins. Zé Lins não tem uma carreira política, mas pelo menos, para não jogar a alma inteira no inferno, fica pelo menos o Moleque Ricardo. Então a gente faz um intervalo e na volta a gente dá sequência a esse nosso papo aqui sobre literaturas em tempo de isolamento social. Entramos no segundo bloco do programa Opinião Pernambuco, hoje de forma remota, conversando com o escritor Raimundo Carreiro. Raimundo Carreiro, vamos continuar aqui o nosso papo, né? E acho que antes de a gente seguir para o próximo romance que você vai analisar,
A gente poderia falar um pouquinho sobre a tua obra, né? Assim, é claro que o autor ele sente que sua obra ela é recomendável, né? Ele quer que essa obra chegue ao público, né, de qualquer forma. E nesse momento é óbvio que seria interessante que as pessoas lessem mais Raimundo Carreiro. Quem não conhece tivesse a oportunidade, e quem conhece se aprofundasse, né? Então, assim, como você se vê nesse lugar? Você acha que é realmente uma oportunidade para as pessoas poderem se aprofundar um pouco mais na tua obra? E aí, nesse momento, ele fala também sobre o Colégio de Freiras. Colégio de Freiras, meu caro Valdir, você sabe, foi um livro que eu passei algum tempo escrevendo em 18 e 19 e que foi recentemente publicado pela editora de Luminura de São Paulo, que vai fazendo uma carreira crítica lenta, mas de boa qualidade, e que trata de um assunto que é muito delicado e que me deu enorme trabalho para falar, porque trata da questão da virgindade feminina, um assunto sempre muito grave. Porque eu parti de um exemplo que eu tive de uma pessoa conhecida que passou 30 anos presa sem julgamento, sem qualquer tipo de nem inquérito, porque perdeu a virgindade, né? E esse é um assunto que me é muito difícil, muito caro. Você está vendo que, nesse momento, rigorosamente, eu estou sendo um autor altamente político, tratando de dois temas que são muito sérios: o racismo e a mulher. Dois assuntos complexos e difíceis na nossa sociedade. Então, o Colégio de Freiras conta a história de Vânia, uma moça que perdeu a virgindade na década de 60 e que ficou presa até a década de 90, somente por ter cometido, segundo dizem, que não sei o que é isso, chamam de delito. Mesmo assim, nunca respondeu ao inquérito, nunca respondeu a uma queixa, portanto, não haveria nenhum processo. E isso era e é muito comum na sociedade brasileira. A questão jurídica no Brasil é sempre muito grave, principalmente quando trata desses assuntos, o negro e a mulher. É aí que entra a questão. Carreiro, você não tinha colocado ele na sua lista, mas a gente deixa ele aí incluso, beleza? Então, ele fica como sendo aí já o quarto livro dessa sua lista. E vamos para o quinto, né? Vamos para o quinto, que você falou sobre Os Ratos, né? Os Ratos, que é o romance do escritor Dionélio Machado, né? E aí você fala também isso. Por que você incluiu Os Ratos? Porque entra, de qualquer maneira, a questão política, e que me apaixona tanto, principalmente nesses últimos anos. Dionélio Machado conta a história de um leiteiro que tirou um empréstimo e tinha um bom dinheiro para pagar as dívidas e resolver a vida dele, mas quando pegou no dinheiro, ficou com medo de ser assaltado, como acontece com todas as pessoas. Ele foi para casa e, em vez de depositar, ele ficou com medo de depositar e levou para casa o dinheiro. Então, ele, com medo de que o dinheiro fosse roubado, ele botou dentro da parede, abriu a parede e colocou entre os tijolos da parede. Mas, ao colocar ali, ele deitou-se preocupado de que o dinheiro fosse comido pelos ratos. Daí o título do livro, Os Ratos. E ele passou a noite inteira sonhando que os ratos tinham comido o dinheiro dele. Aí, quando foi de manhã, realmente não tinha nada lá. Não era sonho, não, era verdade. Ele perdeu o dinheiro dele. Entra aí outro aspecto complexo do nosso tempo, que é o capitalismo, principalmente o capitalismo bancário. É um livro que teve uma enorme repercussão na época, mas é estranhamente esquecido pelo leitor contemporâneo. Eu espero que o bom leitor que nos esteja ouvindo leia esse livro imediatamente. Não é um livro difícil de achar. Tem uma edição da editora Ática e tem uma edição, acho que recente, da editora Record. Pode ser lido até com certa rapidez, porque são menos de 200 páginas. Acho que vale a pena uma leitura muito bem cuidada, porque é um drama psicológico
que envolve a questão gravíssima da falta de confiança na sociedade contemporânea e leva a esse desfecho tristíssimo do homem que perdeu o dinheiro todinho dele comido pelos ratos, que não deixa de ser também, ao mesmo tempo, uma metáfora. A metáfora do rato é muito clara, objetiva. E até esse momento que a gente está vivendo é um momento de repensar esses valores, né, que a gente às vezes coloca como sendo super essenciais e às vezes nem são, né? Ou seja, muitas vezes a gente está colocando o material, o dinheiro à frente, quando isso é pouco significativo para satisfazer assim a nossa vida como pessoas, né? Satisfazer o nosso lado mais humano. Às vezes um abraço, um afeto vale muito mais, né? Sim. A questão do capital é sempre muito grave, porque a partir de certo momento, dinheiro não tem fim. Se você for um magnata dos mais ricos e mais poderosos, ainda achará que tem pouco. E se você tentar defender o seu dinheiro dos ratos sociais, vai ser impossível. Porque eles estão todos aí, não adianta trancar debaixo de uma pedra ou dentro de uma parede, porque os ratos sociais estão sempre por perto. De forma que a minha lista de autores considera esses aspectos políticos, porque nós vivemos numa época essencialmente política. Se pensarmos bem, nunca deixamos de ter essa época. Maravilha, Carreiro. Entre os escritores, talvez um dos que tenham se assumido mais como um intelectual engajado, né, de percepção política extrema, foi o velho Graça, né, o Graciliano Ramos. E aí a gente tem, desde um livro como Memórias de um Cárcere a um livro como Angústia. E Angústia foi o livro que você destacou, né? Novamente, é um livro que vai lá, se aproxima do período de 30, né, que é um período de muita efervescência aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua escolha de Angústia, do Graciliano Ramos, para a gente fechar essa lista. O que me inquieta em Angústia é porque Angústia foi um livro publicado, não exatamente escrito, publicado logo depois que ele chegou ao Rio de Janeiro, levado na marra, num navio, que ele foi preso e jogado no navio e levado até o Rio de Janeiro, sem saber para onde ia, mas que foi pessimamente recebido pela crítica da época, que naturalmente não estava preparada para um livro tão forte e tão questionador da angústia do existir e do comportamento humano. Então, a crítica é tanto que, décadas depois, aqueles críticos mais rigorosos começaram a refazer essas questões e ver em Angústia um livro muito forte e muito poderoso. Extremamente bem feito também. Maravilha, Raimundo Carreiro. Então, a gente está chegando aqui ao final do Opinião Pernambuco, né? Acho que essa lista é uma lista bastante consistente e sólida para quem quiser, não diria matar o seu tempo, né, durante o isolamento social, mas dar vida ao seu tempo durante o isolamento social. Matar nem nada, nem ninguém. Nem é bom, o verbo nem é bom. Mas, de qualquer maneira, você usou a expressão naturalmente popular que nós questionamos, mas espero que essa lista faça bem às pessoas. Mas eu corrigi, Carreiro. Eu disse matar, não, dar vida ao seu tempo. Eu corrigi. Eu falei dar vida ao seu tempo. Mas, né? Eu reclamei de você. Fique tranquilo. Eu lembrei que é um ditado popular. Sim, né? Sim. Exato. Dar vida. Certo? Eu não corrigi você, por favor. Eu não faria isso. Claro, você é mestre, Carreiro. Você é mestre e amigo e admirado, né? Admirado não só por mim, mas pelo pernambucano, pelo brasileiro e por pessoas em várias partes do mundo. Então, a gente agradece a tua participação e esperamos, no outro momento, contar mais uma vez com sua presença no Opinião Pernambuco. Valdir, mesmo remotamente, eu sou seu amigo. Veja que palavra, né? Mesmo que remotamente, eu sou seu amigo. Vamos em frente, né? Vamos lá, meu velho. Abraço. Abraço. Obrigado. Opinião Pernambuco. A Opinião Pernambuco fica por aqui, né? E a gente volta no próximo programa.